Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de unboxing. Sim, sem as caixas, já tirei, ó, tá tudo aqui, ó, contar pra vocês. Os livros que eu adquiri recentemente, que, claro, vão entrar nas listas de leitura aqui do canal no futuro. Também uma ida à livraria. Sim, eu fui numa livraria, parece ficção científica. Tomei todos os cuidados que a pandemia exige. Enfim, dividi um pouquinho disso com vocês, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Pois é, vamos conhecer os livros que teremos aqui no futuro? Olha só, a começar pelas Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Esse autor, ele é Pulitzer, ele ganhou o Nobel de Literatura. Esse americano premiadíssimo escreveu essa história que retrata a depressão americana. E também faz paralelos, por exemplo, com a travessia do deserto feita pelos judeus lá na Bíblia, guiado por Moisés, assim, enfim. Ele consegue traçar um paralelo aqui que me deixou bem interessada. As Vinhas da Ira tá em todas as listas dos 100 livros que você precisa ler, das 100 maiores clássicos, enfim. Temos que ler esse livro, em síntese. E aí, outro livro que também entra nessas listas, porque o autor, e eu tô falando do William Golding, ele também é Nobel de Literatura, e O Senhor das Moscas é um livro bem premiado e bem interessante. O autor, ele gosta de falar sobre o mal, e para isso, os romances dele se enveredam aí pelas fábulas. E ele gosta muito de discutir o abismo que existe entre ciência e razão e a espiritualidade. Então aqui a gente vai ter um grupo de garotos que foi deixado à sua própria sorte, digamos, numa ilha deserta. E isso faz com que essa questão do mal seja, então, abordada. Eu tô super curiosa, eu já vi muitos vídeos, muitos não, vi um vídeo que eu gostei muito. Tô super curiosa para ler esse livro. E aí a gente vai entrar numa seara que eu não tenho muita familiaridade, vou precisar de ajuda. E eu tô falando de distopia e ficção científica. E olha quem vai me ajudar aqui nessa missão. É o Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Esse livro que tá entre as 3 distopias mais importantes da nossa história literária. E é por ela que eu vou começar. Eu achei a história bem interessante, onde livros eram proibidos, né? Nesse mundo distópico, você seria denunciado pelo seu vizinho se você tivesse com um livrinho na sua casa. Olha só, já pensou? E aí, um bombeiro chega para apagar o fogo? Não, para atear fogo nos seus livros. Essa é a história. É claro que envereda aí pela política, pelo autoritarismo. É um livro que já tem um certo tempo do seu lançamento, mas está super atual. Então vai entrar nas nossas listas em breve. Da mesma forma, o Conto da Aia, a Margaret Atwood. Tá super famosa, né? A gente tem um seriado que tá super bombando aí nos streamings. Essa é uma distopia dessa canadense que vale muito a pena. Também vai entrar na nossa listinha de leituras. Bom, na livraria, gente, eu topei com Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Eu nunca li, né? Esse clássico da literatura infantil. O Lewis Carroll, ele era professor de matemática e lógica ligado a Oxford, se não me engano, e ele colocou aqui no texto enigmas matemáticos. Olha só que interessante. Porém, tem a ver com a língua corrente na época, com o inglês, né? E aqui eu tenho uma tradução, ou seja, eu imagino que nessa versão aqui, nessa edição, eu não consiga ter acesso a esses enigmas, que eu fiquei super curiosa para saber um pouquinho mais. Então, na época que a gente for ler, talvez a gente precise de uma pesquisa para
desvendar esses mistérios, que eu fiquei super curiosa. E aí na livraria, gente, eu também encontrei esse livro super baratinho, Montanha Sombria, do Nick Hale. É um relato verdadeiro da escalada de 2006 do Everest, que mais uma vez acabou sendo marcada por uma série de mortes. Já tinha acontecido isso em 1996, é claro, o Everest, gente, é sempre marcado por tragédias, é um momento extremo ali. A escalada, ela é sempre perigosa, mas do Everest em especial é mais dramática ainda. Então a gente tem muitas histórias de acidentes, mortes, enfim. Porém, em 96 foi muito mais grave do que anteriormente. Tem um filme na TV que conta essa história e eu imaginei que tivesse parado por ali, não, mas em 2006 voltou a acontecer. O Everest está cada vez mais popular, né? E você vê congestionamento nas trilhas, coisas do gênero, que é uma coisa que para mim é inimaginável, mas acontece, né? E aí, essas mortes ocorrendo. Nesse caso aqui, ainda vai entrar uma questão ética, porque parece que uma equipe que estava subindo para o cume passou pelo alpinista que estava com a síndrome da montanha e não fez nada. E eles alegaram que a mais de 8.000 metros de altura, de altitude, né, você não tem solidariedade, porque não é possível. Olha que loucura! Então, um pouquinho de não ficção. Eu gosto muito também desse estilo de leitura e vou trazer em breve pra gente. Aqui eu já tô lendo, fiquei super curiosa. Enfim, mas tem mais 2 livrinhos. Livrinhos, ó só como eles são pequenininhos. E eu tô falando dos Reis Taumaturgos e A Sociedade Feudal. Ambos têm o mesmo autor, é o Mark Bloch. E esse autor teve uma morte heróica e muito triste. Ele estava na Segunda Guerra Mundial, ele fazia parte da resistência francesa e foi capturado pela Gestapo, torturado e assassinado. Isso era 1944, ou seja, quase no final da Segunda Guerra Mundial. Ele, antes disso, foi um grande especialista na Idade Média, que eu me interesso muito, adoro ficção que enverede pela Idade Média. Nesse caso não é ficção, é um material bem denso e bem importante desse autor que deixou aí sua marca no mundo. Enfim, tô super curiosa para ler. Então é isso, gente, tem um monte de livros que futuramente entrarão aqui para o canal. Deixem seus comentários se vocês se interessam mais por um, por outro, se vocês têm alguma dica importante. Enfim, é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.